Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, no YouTube da Paróquia Senhor Bom Jesus. Eu sou Luísa, sou membro da Pastoral da Comunicação e hoje vou apresentar essa live aqui. Vou intermediar a live em decorrência do mês da Bíblia, né? Esse ano, tanto a CNBB como as instituições bíblicas do Brasil escolheram o livro de Deuteronômio para ser estudado e esse que vai ser o tema da nossa live hoje. Nós temos aqui a presença do Padre Giovanni, da Eliane e do Frei Inácio. Na verdade, vou fazer uma apresentação aqui do nosso convidado. É o Padre Frei Inácio José Tadeu Rodrigues Martins. Ele é natural de São João del Rei, faz parte da ordem religiosa da Nossa Senhora das Mercês, os Mercedários. Atualmente, ele é pároco em uma das paróquias da cidade de Ibirité, na região metropolitana de BH. E nos seus anos de padre, de religioso, ele tem se dedicado a vários cursos bíblicos para leigos e atualmente ele faz mestrado em teologia bíblica na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Então nós temos só gente de alto gabarito aqui para passar muito conteúdo bom para vocês. Vou passar a palavra para o Padre Frei Inácio para dar uma boa noite para nós e a gente já começar os nossos debates. Boa noite, então, Padre. Uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Bom Jesus aí de Campo Belo. Minha saudação a todos que pelas redes sociais estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui para fazer essa roda de conversa, esse bate-papo gostoso junto com o Padre Giovanni, junto com a Lili, acerca do livro do Deuteronômio. Quero mandar também uma saudação, um carinho todo especial a toda a Diocese de Oliveira, mas de um modo muito especial aos queridos alunos aí da Escola Pio XII de Teologia para Leigos da Diocese. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Frei Inácio, tudo bem? Ô, Giovanni, tudo bom, graças a Deus. É um prazer também estarmos conversando sobre este mês da Bíblia. E parece que muita gente tem um medo a mais, ou não sei, parece que não entende. Ainda mais quando fala de Antigo Testamento. Aí começa a ver aquele Antigo Testamento, começa a ler aquelas histórias e muita gente se perde. Não foi escolhido um livro muito difícil esse ano, não? O Deuteronômio? Olha, o livro ele tem a sua dificuldade pelo fato dele ser um livro de leis, né? E toda lei, para ser bem interpretada, ele precisa ser conhecido o contexto que surgiu aquela lei. A lei é construída, ela é elaborada, tendo a finalidade de responder uma situação concreta social que, de repente, vamos dizer assim, o poder judiciário da época não tinha condição de dar conta. Então, por isso que se elabora uma lei para defender e promover um comportamento social, né? E ali dentro do livro do Deuteronômio, isso é complicado também, já, digamos assim, fazendo uma introdução ao livro do Deuteronômio, assim, em 5, 7 minutos, porque nós temos leis ali de pelo menos, no mínimo, de 3 épocas absolutamente diferentes. Então, quem lê o livro e não tem isso em conta, sobretudo a partir de uma leitura fundamentalista do texto bíblico, ele pode verdadeiramente fazer uma terrível confusão. Porque o livro do Deuteronômio, nós vamos encontrar leis que defendem os pobres, que defendem os mais empobrecidos da sociedade, como nós também vamos ter leis de intolerância religiosa, o que é absolutamente terrível e inaceitável no dia de hoje. Inaceitável no dia de hoje, né? Então, o que é o livro do Deuteronômio? Primeiro, que este livro ele recebe o nome de Deuteronômio a partir da tradução latina da versão grega, mas no hebraico o nome desse livro é Debarim, porque os judeus chamam os livros com a primeira palavra com a qual se começa o livro. Então o livro começa Debarim Moshe, eis as palavras que Moisés disse, patati patatá. Mas Deuteronômio veio também de uma tradução errada lá da 70, onde lá no hebraico se diz que o rei deveria ter uma cópia da lei. Na tradução dos 70 se traduziu por uma segunda lei ou uma outra lei, daí de onde veio Deuteronomos, né, a segunda lei.
né? Mas a rigor seriam uma ampliação, vamos dizer assim, das leis primitivas de Israel, né? E para entender o Deuteronômio, duas questões. Primeiro, do ponto de vista da narrativa. Do ponto de vista da narrativa, o Deuteronômio compreende provavelmente o último dia de vida de Moisés. Ele é à beira de entrar na terra de Israel. Então ele faz 4 grandes discursos para aquele povo hebreu que está prestes a entrar na terra de Israel, dizendo que se eles cumprirem as leis e os preceitos que o Senhor Deus está dando a eles, eles haverão de permanecer na terra, ser prósperos naquela terra, a terra prometida que Deus está lhes dando, né? Agora você pode perguntar, mas por que dar de novo a lei, recapitular a lei? Porque se a gente pega a narrativa desde lá do Êxodo até o Deuteronômio, lá no livro de Números, no capítulo 13 e 14, nós vamos ver que aqueles que saíram da escravidão do Egito não são aqueles que vão entrar na terra. Porque eles se rebelaram, então eles vão morrer no deserto. Então quem vai entrar na terra serão os filhos, os netos, com a única exceção de Josué e Caleb. Então, na beira da terra prometida, Moisés tem que recapitular a aliança do Sinai, tem que recapitular os mandamentos, tem que recapitular todos os preceitos, mandamentos, estatutos que o Senhor Deus dá ao povo de Israel para que o povo possa permanecer na terra. Isso do ponto de vista narrativo. Então, todos os capítulos compreendem o último dia de vida de Moisés, recapitulando toda a história de Israel para aquele povo que está prestes a entrar na terra prometida. Do ponto de vista histórico crítico, o Deuteronômio ele é fruto de uma redação de pelo menos 3 ou 4 grandes momentos. É um livro que começou do meio para as beiradas. A parte primeira do livro, que foi escrita do capítulo 12 ao capítulo 26, que provavelmente é uma coletânea de leis inspiradas na pregação de Amós e Oséias no Reino do Norte, profetas que enfatizavam um combate veemente contra a idolatria. Então daqui a pouco nós vamos entender o que é essa questão da idolatria, qual que é o grande problema da idolatria aqui para Israel. E é o que acontece, o Reino do Norte foi destruído, e aí esta parte centraliza. Um só lugar de culto, um só Deus, não adorar outros deuses e por aí vai. Entretanto, o Reino do Norte foi destruído em 722. Então houve uma grande migração do norte para o sul. Do norte para o sul. Então eles levaram esse código de leis para o sul. E aí Judá, já no sul, sobretudo com o rei Josias, encontra-se esse texto, conforme está escrito lá no 2º livro de Reis. E a partir deste livro, deste código, ele faz uma reforma religiosa em toda Judá, porque também padecia os mesmos problemas da idolatria do Reino do Norte. E aí ele se amplia. Então, num primeiro momento, se fala de adorar somente a Deus, num lugar só, e leis de defesa dos pobres, viúvas, órfãos. Num segundo momento, com a reforma de Josias, se amplia, se coloca mais, se acrescenta mais aquelas leis de intolerância religiosa, porque, segundo consta, Josias perseguiu veementemente os cultos pagãos dentro da terra de Israel. Então, todas as leis de intolerância religiosa que nós vamos encontrar lá, e leis tipo assim, ó, se alguém da sua família adorar um Deus diferente, você tem que ser o primeiro a tacar pedra nele para matar. Você tem ideia? Então, eram coisas assim, né? Então, tudo isso é da época do rei Josias, dessa perseguição religiosa contra os cultos pagãos. Mas o que acontece? Em 583 aconteceu a destruição de Judá, o exílio da Babilônia. Então lá vai o povo de Malicuia para o exílio da Babilônia. Então lá na Babilônia, eles agora vão ter que responder por que aconteceu essa tragédia conosco. Por quê? E aí o livro é ampliado para a sua redação definitiva, e aí os estudiosos vão dizer se a redação definitiva foi no exílio ou no pós-exílio, há muito debate sobre isso. Mas o que sabemos é que é do exílio em diante que vem a redação final. Onde se acrescenta o quê? Onde se acrescenta, sobretudo, aquela ideia de que
que aparece sobretudo nos discursos finais lá de Moisés, de bênçãos e maldições, Moisés como que prevendo a desgraça do exílio, ou seja, no fundo não se trata de uma previsão, é o povo já exilado revisitando a sua história, analisando a sua história, tentando entender o porquê da tragédia do exílio, e aí vão dar a mesma resposta. A tragédia do exílio aconteceu porque nós não fomos fiéis a Deus. Do ponto de vista literário, o livro do Deuteronômio, a grosso modo, ele é escrito como se fosse um tratado de vassalagem, ou seja, um tratado de soberano com os vassalos, que era muito comum naquela época. O soberano dizia, recapitulava tudo aquilo que tinha feito de bom para os povos vassalos, apresentava aos vassalos quais seriam as obrigações que esses vassalos tinham que ter para com ele, dizendo assim, se vocês fizerem isso, eu faço isso para vocês. Vocês aceitam os vassalos? Sim, nós aceitamos. E aí se estabelece o contrato, se estabelece a aliança, né? É interessante que essa palavra aliança é uma palavra muito forte no Deuteronômio, né? Muito forte no Deuteronômio. E apesar que a nossa hermenêutica já lê essa palavra num ponto de vista religioso, mas a aliança, berit, é nada mais nada menos que a palavra utilizada para um contrato. Então o livro do Deuteronômio é escrito como se fosse um grande contrato, uma grande aliança entre Deus e o vassalo, que é o soberano, e os vassalos, que são o povo de Israel. Então, por isso que se você ler o Deuteronômio de uma forma corrida, você vai perceber que Moisés recapitula tudo aquilo que Deus fez para com o povo, estabelece os termos do contrato, o que o povo tem que praticar para permanecer na terra, ou seja, da parte do povo, se o povo é fiel aos preceitos e mandamentos, do ponto de vista de Deus, Deus promete que eles vão permanecer na terra. Caso contrário, eles perdem a terra, isso está no contrato, e no final do livro, todo aquele povo novo, os filhos, netos daqueles que morreram lá no deserto, dizem, sim, nós queremos ser fiéis a Deus e vamos cumprir tudo isso. E aí eles dão o passo seguinte de atravessar o Jordão e começar a entrar na terra prometida. Muito bem. Gente, eu tô aqui de olho nos comentários do Instagram. Então, se você tiver pergunta, manda aqui para nós, que a gente vai passar a pergunta para algum deles responder. E eu esqueci de falar uma coisa. A nossa live vai ter 2 momentos. Daqui a pouco nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, a conta de beber um copo d'água, e nós vamos voltar. Então dá tempo de você convidar o pessoal, envia aí a nossa live, convida mais gente para participar, porque vocês já viram, né, que o conteúdo tá excelente. Então vamos dar continuidade. Agora eu vou passar a palavra para a Eliane, para a Lili. Frei Inácio, boa noite, tudo bem? Boa noite, saudades de você, minha filha. Pois é, muito tempo que a gente não encontra. Deixa passar essa pandemia. Pois é, se Deus quiser. Deixa eu comentar uma coisa com você. Como fio teológico, no livro de Deuteronômio, nós temos a unidade. Um único Deus, um único santuário, um único povo, uma única terra, e aí desdobra isso na eleição e na aliança, que você estava falando agora sobre a aliança. E tudo isso vem a partir do Shema. O texto do Shema, segundo o Padre Koenig, seria o coração do Deuteronômio, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com toda a tua alma, teu coração e toda a tua mente, né? Com a inteligência e tudo. Amar a Deus de forma inteira. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o reflexo disso nos evangelhos, no Novo Testamento, como que isso cai lá para nós a partir dos textos do Evangelho de Mateus, de Marcos. Comenta um pouquinho sobre o Shema para nós. Então, olha só, isso aí faz parte, essa questão da unidade de Deus, de um só lugar de culto, etc. e tal. Isso tem muito a ver com a pregação, a inspiração dos profetas, né, dos profetas do norte. Nós temos os profetas clássicos, que vai ser Amós e Oséias, mas eles já bebem da herança de Elias, que, segundo a narrativa bíblica, vai combater o baalismo na terra do norte.
Então, esta questão de cultuar apenas a Javé como um Deus, como um único Deus, né, vai desembocar que naquele que cultua a Deus, ele tem que também ser um. Então, ele não se divide, ele tem que ser por inteiro. E a forma como o narrador bíblico vai destrinchar isso é através desta oração primordial, que é a oração do Shema, que os judeus rezam até hoje 3 vezes por dia. Então, amar a Deus de todo o teu coração. A palavra leb, no hebraico, significa o mais íntimo do ser humano, onde ele decide ou não por Deus. Diferente da cultura ocidental, que o coração é o lugar do sentimento, para o povo semita, para o povo bíblico, o coração é o lugar da decisão. Então, poderíamos dizer assim, amar a Deus com toda a tua vontade, com toda a tua escolha, com toda a tua liberdade. Depois, amar a Deus com toda a tua alma. Eles são judeus, não são gregos. Os gregos que acreditam na alma como um princípio imaterial que de repente pode ter vida fora do corpo. Os judeus não creem dessa forma. A palavra nefesh, alma, significa literalmente garganta. E por que garganta? Porque pela garganta eles percebem que o ser humano está vivo, porque entra a ruar e sai a ruar na medida em que a pessoa respira. Então, amar a Deus com toda a tua alma significa amar a Deus com toda a tua vida, com toda a tua existência. É interessante, nós ocidentais, nós separamos muito, nós temos a vida civil e a vida religiosa, e muitas vezes a nossa vida civil contradiz aquilo que nós praticamos na fé. Basta ver essa situação conflitiva, esquisita do Brasil, de cristãos defendendo armamento, morte de bandidos, etc. e tal, como se isso tivesse algum respaldo na Sagrada Escritura ou respaldo nas palavras de Jesus. Para o povo de Jesus, não é assim. Ou seja, se ama a Deus em todos os momentos da vida, se ama a Deus, inclusive no comportamento social. Então, isso é amar a Deus com toda a vida. Vai desembocar no termo justiça, que aparece muito no livro do Deuteronômio, que vai ser um termo muito caro também lá no Novo Testamento. Amar a Deus com todas as tuas forças. A palavra meod. Força aqui não é força física, é força econômica. É amar a Deus com todos os bens. Ou seja, amar a Deus com tudo aquilo que a gente possui. Por isso que vai desembocar na prática da zedaká. Entre eles, ou seja, se existe um miserável entre eles, é sinal de que a aliança com Deus não está sendo vivida, não está sendo cumprida. Da palavra sedek, justiça, justo, vem a palavra zedaká, justiça, que na nossa língua é pessimamente traduzido por esmola, mas seria essa partilha daquilo que é necessário para o outro viver. Um exemplo, domingo passado nós tivemos um patrão que deu uma moeda de prata, inclusive para aquele que trabalhou 1 hora só por dia. Isso significa o quê? Ele fez justiça, porque ele deu aquilo para aquele que trabalhou 1 hora só por dia, não porque ele merecesse, não era uma regra capitalista, mas porque ele precisava daquela diária para alimentar a si os seus. É a justiça do Deuteronômio, que fala que tem que se cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro, dos mais pobres, abrir a mão para o necessitado, que inclusive o lema que a CNBB escolheu para esse mês da Bíblia, né? Abrir a mão para o necessitado. A questão do entendimento não aparece no livro do Deuteronômio. Quando Jesus cita o Deuteronômio ali, ele faz uma mistura com um versículozinho lá do Levítico, onde se acrescenta a questão do entendimento, mas que também seria muito plenamente válido. Ou seja, os judeus gostavam de gastar a mente, gostavam de gastar a inteligência pensando nas coisas de Deus, tentando entender as coisas de Deus. Então isso, para nós, é plenamente atual, porque a imensa maioria do nosso povo cristão católico só ficou com aquela catequese de primeira comunhão, de crisma, e depois nunca mais leu um livro religioso, nunca mais aprofundou a sua fé. Então, se ama a Deus é com a inteireza do ser, um ser que é vida existente, um ser que é vontade, um ser que tem dinheiro, que tem economia e que tem inteligência. Agora, o livro do Deuteronômio, para nós, pode ser um livro um tanto quanto desconhecido, mas espero que esse mês da Bíblia nos suscite a curiosidade para ler o Deuteronômio, porque talvez os nossos queridos internautas não saibam, mas depois do livro do profeta Isaías e depois do livro dos Salmos, o Deuteronômio é o 3º livro mais citado no Novo Testamento, com 55 citações explícitas. Quando, por exemplo, só a grosso modo aqui, só para recordar, quando Jesus é tentado no deserto pelo diabo,
As 3 respostas que Jesus dá para o diabo são citações do Deuteronômio. Quando perguntam a Jesus, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. É uma citação do Deuteronômio. Quando aquela mulher unge os pés de Jesus, e Judas vai dizer, nossa, está gastando uma fortuna, podia dar aos pobres. E Jesus responde assim, ó, pobres sempre tereis, mas a mim nem sempre tereis. A primeira parte é uma citação do livro do Deuteronômio. Pobres sempre tereis, por isso deveis abrir a mão ao pobre necessitado, para que não haja pobres na terra. Então o livro do Deuteronômio, isso sem contar alusões. Por exemplo, quando nós vemos, por exemplo, Cristo morto na cruz, assassinado na cruz, é uma alusão ao livro do Deuteronômio, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Então, depois de Isaías e Salmos, o Deuteronômio é o mais citado no Novo Testamento, nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, inclusive no Apocalipse. Muito obrigado, isso mesmo. Então, vamos, como nós ainda temos mais um minutinho aqui antes do nosso intervalo, o Padre Giovanni vai aproveitar para fazer mais uma pergunta para o Frei. Pergunta, vamos lá. Ô meu amigo, tudo bem? Gostei muito da exposição sobre esse momento, a importância do livro do Deuteronômio. Quando, em especial na primeira parte, quando apresentava esse livro, você usou 2 modos de leitura. Aquela literal, ao pé da letra, depois você citou a leitura histórico-crítica. Ajuda o povo aí. Ah, sim. Em primeiro lugar, a leitura literal é aquela que nós não podemos fazer de forma alguma. É aquela leitura que não leva em consideração o autor, quem escreveu, quando escreveu e por que escreveu o texto. É aquela leitura ingênua de acreditar que a mensagem sagrada está na letra, naquilo que está escrito. Então veja só, por exemplo, está escrito no livro de Deuteronômio que uma pessoa que professar uma fé diferente, por exemplo, da fé em Javé, deve ser morta, apedrejada. Se nós pegarmos isso ao pé da letra hoje, então imagina que confusão será, por exemplo, dentro de uma casa onde que mora um católico, um evangélico, um espírita, um umbandista, etc. e tal. Vai virar uma verdadeira guerra religiosa se você ler ao pé da letra uma lei dessa. Então, isso seria a leitura fundamentalista. A leitura fundamentalista, por exemplo, acha que foi Moisés que escreveu esse texto, conforme a tradição judaica considera que, porque o Deuteronômio é o último livro da Torá, dos 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, então se tem a tradição que os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés. Apesar de ser atribuído a Moisés, não foi Moisés que escreveu esse texto. Inclusive, a leitura ao pé da letra não dá conta de responder como é que Moisés escreveria sua própria morte, que está lá, o Deuteronômio acaba com Moisés morrendo. Como é que ele vai escrever a própria morte? Fica difícil, ou seja. Então, tá vendo? A loucura da leitura fundamentalista, né? Agora, para um bom entendimento do texto bíblico, é necessário levar em consideração o quê? Aquilo que nós chamamos o método histórico-crítico. Tentar descobrir quem é o autor, quem escreveu, por que escreveu. Então, o que acontece? Esse livro tem pelo menos 3 redações distintas. Que nem eu disse, a primeira parte do livro que foi escrita, capítulo 12 ao 26, por volta lá do século 8º ou 7º a.C., no Reino do Norte. Depois, ele foi ampliado com as leis de intolerância religiosa no reino de Josias, século VII, século VI. E teve a sua redação final no século VI, século IV antes de Cristo. Então, esta leitura, vamos dizer assim, mais crítica, analítica, levando em consideração o contexto em que foi escrito, dá conta de você perceber. E é interessante, hoje eu ainda vi uma live muito interessante sobre ainda o livro do Deuteronômio para me preparar diante desse seleto grupo que nos prestigia nesse momento. Então, Frei Vicente citando Orígenes. Orígenes, no comentário ao livro do Levítico, e serve para todos os livros da Bíblia, fala assim, abre aspas, tem coisas na Bíblia que servem para hoje, tem coisas na Bíblia que servem para serem atualizadas,
E tem coisas na Bíblia que não servem para nada. Que não servem para nada. Que são leis muito contextualizadas para aquela época, para aquele lugar, e que não tem, ou seja, que nós não consideramos absolutamente, não tem sacralidade nenhuma. Não tem sacralidade nenhuma. Então, por exemplo, eu estou vendo aí, a Lili está muito bem vestida, etc e tal. Segundo o livro do Deuteronômio, o livro de Levítico, por exemplo, ela deveria ser apedrejada, porque está lá expresso que não se pode utilizar uma roupa com 2 tipos de tecido diferentes. Tem que ser apedrejado. Então, vê se pode. A leitura ao pé da letra não leva em consideração isso. Ou seja, pensa que simplesmente o que está escrito é sagrado. Não, de forma alguma, de forma alguma. Entendeu? Então, a histórico-crítica... viu? Tá certo. A leitura histórico-crítica procura, então, aprender o contexto histórico que deu origem àquele texto, para entender melhor a mensagem, e aí perguntar se essa mensagem serve para hoje? É atual? Se servir, atualizamos. Se não servir, paciência. É uma lei que teve o seu valor naquele tempo, mas que hoje... Agora, é interessante perceber o seguinte, que do ponto de vista do livro do Deuteronômio como um todo, existe muito mais leis positivas a favor da vida do que leis negativas que massacram e maltratam a vida. Isso é interessante notar. E é interessante perceber que Jesus, que é a nossa referência, porque somos cristãos, né? Jesus, ele atualiza, ele traz justamente o contexto profético do Deuteronômio. As leis em favor de defesa da vida e dos mais pobres, Jesus atualiza e vive, pratica. Ao passo que as leis que incentivam a morte, a intolerância, tudo isso ele absolutamente rejeita. Então isso é muito interessante, se você pegar, por exemplo, a figura de Jesus como uma figura de atualização das leis deuteronômicas, do profetismo deuteronômico. Muito bem, como nós somos muito chique, nós vamos dar um intervalo agora, mas na volta, que é 1 segundinho, o Frei vai falar sobre idolatria. Pensa num tema... Esse tema eu estou louco para falar sobre isso. Pois é, muito babado. Então, gente, aguenta aí, já fica aí no jeito, porque nós vamos sair e entrar de novo logo em seguida. Então, já aproveita, já chama mais gente para assistir, porque o próximo tema é bom, é muito interessante. Então, nós vamos encerrar e começar de novo, questão de 1 minutinho. Fica aí com a gente. Muito bem, estamos de volta. E nós já vamos voltar aqui com uma pergunta de uma internauta que está assistindo a gente pelo YouTube. E a Lili vai fazer a pergunta para o Frei Inácio poder responder para nós. Frei Inácio, depois você vai poder ver pelo Facebook, ou pelo Instagram, pelo YouTube. O pessoal da Pio 12 está participando, mandando abraços e abraços. Está todo mundo com saudade. Aqui de Campo Belo, o pessoal que fez a escola Fé e Missão, também que participou da escola Fé e Missão, estão te mandando abraços e abraços. Está todo mundo morrendo de saudade. E teve alguns comentários. Teve uma da Pio 12, daqui da Fé e Missão, que perguntou que no livro de Deuteronômio ele fala várias vezes sobre o hoje. Inclusive, tem a forma de dividir o texto, da forma que você falou, pelos discursos de Moisés, e tem alguns que dividem pela palavra hoje. Como a gente deve ver esse hoje, o que esse hoje tem a ver para estar sendo repetido no livro de Deuteronômio dessa forma? Tem a ver, sobretudo, com o contexto da redação final do texto. O hoje mais importante do livro do Deuteronômio não se refere ao hoje da narrativa de Moisés lá em 1200 antes do povo entrar na terra, mas é do hoje, do pós-exílio, século V, século IV antes de Cristo.
Ou seja, o povo está exilado com a consciência de que eles foram exilados, perderam absolutamente tudo, que eles foram infiéis ao pacto e ao contrato com Deus, e por isso só não o castigo que teve foi eles serem expulsos da terra. Então eles criam essa consciência, e por isso que se enfatiza que se hoje eles guardarem a aliança, se hoje eles cumprirem os preceitos, se hoje eles ajudarem os pobres, se hoje eles fizerem tudo aquilo que essas leis, preceitos e normas determinarão, eles estarão novamente seguros na terra. E aqui é interessante, eu estava assistindo também o meu orientador, o padre Jaldemir Vitório, falando sobre os profetas, né, e ele deu uma pincelada na questão do Deuteronômio. O porquê se hoje quem está redigindo o texto final, ele está querendo também insistir com que esse povo exilado volte para a terra. Por quê? Ao contrário do que a gente pensa, a vida dos exilados lá na Babilônia não era muito ruim, não. A imensa maioria, quando o imperador, o Ciro, decretou a volta, que eles tinham que voltar lá para a terra de Judá, construir um templo dedicado ao Deus dos céus, etc e tal. Rapaz, tinha gente que tinha terra, que tinha propriedade, que casou, que teve filho, que teve neto, que estava numa vida boa lá na Babilônia. Então, o redator do texto, o redator final, e aí provavelmente, apesar que se fala que se tem uma escola deuteronomista, mas no fundo, ou seja, quem dá o remate final em toda a história, provavelmente são os sacerdotes exilados, mas é claro, respeitando as nuances teológicas disso que nós vamos chamar de escola deuteronomista. Então eles querem insistir que a terra que Deus deu a eles não é a terra da Babilônia. Então por isso motiva o povo a voltar novamente para a terra prometida, e dizendo que se hoje eles forem fiéis a todos esses leis, mandamentos e preceitos que o Senhor, teu Deus, vos dá, eles haverão de permanecer novamente naquela terra que outrora eles haviam perdido. Então é muito interessante que os catequistas bíblicos fazem essa jogada magistral, que uma leitura ao pé da letra do texto bíblico não consegue contemplar, mas você percebendo o contexto e a intenção, a partir da análise crítica do texto, análise histórica do texto, então você depreende essa intenção bela dos redatores finais. O hoje importante é o hoje da redação. Eles querem prometer para aqueles que estão voltando a graça aqueles que estão exilados, a graça de que, se forem fiéis, eles vão permanecer novamente na terra que eles estavam anteriormente, a terra prometida. Muito obrigada. E falando no hoje, 2020, nós cristãos, nós católicos, somos muito atacados, às vezes, em relação à idolatria. E, baseado no livro de Deuteronômio, o que é a idolatria que o texto bíblico acusa, o que é a idolatria que o texto bíblico fala contra, e o que nós somos atacados hoje, qual que é a relação, você que é frei, que é padre, em relação às nossas imagens que estão nas nossas igrejas? Isso seria essa idolatria ou não? Fala um pouquinho para nós, todo mundo já está esperando, já tem algumas perguntas nesse sentido. Fala sobre a idolatria para nós um pouquinho. Para responder essa pergunta, eu vou respondê-la de duas formas. Pedagogicamente, responder o que é idolatria do ponto de vista teológico, em primeiro lugar, que eu acho que nós precisamos ter consciência disso, e depois responder o que é idolatria do ponto de vista bíblico. E aqui eu acho que vai ser uma surpresa para muita gente. Do ponto de vista teológico, idolatria é quando nós absolutizamos em nossa vida qualquer coisa, pessoa ou ideia que não seja Deus. Apenas Deus deve ser o absoluto na nossa vida. E no caso de nós cristãos, o Deus que se revelou numa pessoa concreta, Jesus de Nazaré, confessado como Cristo e Senhor. Então, ele é o absoluto da nossa vida, é o referencial último de nossa vida, a base de sustentação da nossa vida. Se nós colocamos como base de sustentação e absoluto da nossa vida, por exemplo, dinheiro, ideia,
partido político, etc. e tal, isso aí tudo seria idolatria. Ou seja, porque Deus não é mais o centro, Deus não é o referencial último, mas é essa ideia, essa filosofia, essa postura que eu criei, ok? Então, acho que do ponto de vista teológico, a idolatria não diz respeito a você ter uma imagem, etc. Não é absolutamente nada disso, porque quem acusa os cristãos católicos de serem idólatras pelo fato de ter imagem, no fundo, eles estão zombando da inteligência do católico, porque só, desculpa, uma pessoa ignorante da cabeça vai pensar que o católico acredita que uma imagem de Nossa Senhora ou seja Deus. Não, é uma imagem, é uma representação, é como se fosse uma fotografia. Então, um imbecil desse, me desculpa a palavra, né, ele não pode nem ter a foto da mãe dele, porque ele acha que a foto da mãe dele é a própria mãe, e não é. Ou seja, é apenas uma imagem, é apenas uma referência. Entendeu? Então, nós sabemos que Deus é o absoluto, que Deus, nós não conseguimos conceber imagens de como que Deus é, que ele é um profundo mistério que envolve, que sonda a nossa vida. Agora, do ponto de vista bíblico, é interessante. Do ponto de vista bíblico, a idolatria é quando o povo adora um Deus que não seja Javé. Pois Javé é o Deus de Israel, seria o Deus de Israel, segundo a narrativa bíblica. E quando o povo corre para outros deuses, este povo comete a idolatria. E você pode perguntar assim, mas qual o problema do povo adorar outros deuses? Simples e fácil, e válido para nós hoje, para a gente entender. A irmã Zuleika Paulina, ela tem uma expressão que eu acho muito válida. Ela diz que o monoteísmo judaico é um chamado monoteísmo ético. O que é adorar Javé? Adorar Javé é cumprir, sobretudo, os 10 mandamentos. Adorar Javé é honrar pai e mãe, é não matar, é não roubar, não cobiçar o que é do outro. É trabalhar 6 dias na semana e descansar um, para você ter um dia para a família, para você adorar a Deus, etc. e tal. O problema da idolatria, de adorar Baal, Asherá, Astarte, é que o culto a esses deuses na Bíblia não implica uma postura ética. Baal não compromete a pessoa a não roubar. Baal não compromete a pessoa a não adulterar. Então, eis a grande diferença. Adorar a Javé vai implicar numa sociedade ética. Aquilo que os profetas denunciavam, a injustiça. Adoravam a Deus, adoravam a Javé, mas eram mesquinhos, não praticavam a justiça, não ajudavam os pobres, fraudavam as balanças e etc e tal. Ou seja, no fundo, fizeram de Javé um ídolo. Fizeram de Javé um Baalzinho. Aqui que está a grande diferença. Adorar a Javé implica em ter uma postura ética. E isso é válido para nós hoje. Não adianta nada dizer ter Jesus estampado no peito e uma arminha na mão para matar quem pensa de modo diferente de você. É um idólatra. Esse Jesus que está na cabeça dessa pessoa é um ídolo, não é o Jesus do Evangelho. E aqui que está a questão. Quando nós damos os cursos bíblicos, e você também dá curso bíblico, etc e tal, aí no serviço de animação bíblica, você faz parte desse grupo seleto das chamadas paulinas também, que também faço parte, tenho a alegria de fazer parte também. Então, normalmente a gente fala que o povo de Israel era enoteísta. O que é isso? Enoteísmo é quando o povo escolhe Javé como seu Deus, mas sem negar a existência dos outros deuses. Porque só no exílio da Babilônia que o povo de Israel, de fato, vai se tornar monoteísta. O que é isso? Vai dizer que só existe Javé e nenhum outro Deus. Ponto. Mas o problema é que a arqueologia está demonstrando coisas muito contrárias acerca dessa postura que a gente tinha. Eu estou vendo aqui que a minha internet está dando alguma instabilidade aqui. Se de repente eu cair, eu entro de novo. Esquenta a cabeça, não. Ó, vejam só. Isso que vocês estão vendo aqui atrás é um selo, é um anel que foi encontrado em 2015. E é uma prova, é uma evidência arqueológica do rei Ezequias, que aparece no livro de Reis. E a Lili sabe muito bem que rei Ezequias e rei Josias são escritos na Bíblia como reis reformadores defensores de Javé.
Mas olha o que nós vemos aqui neste selo aqui atrás. Aqui está a imagem do que foi achado, é um selinho assim de 1 centímetro, e aqui a representação do desenho. Vocês veem aqui no centro um sol com asas, e um sol lançando raios, como em forma de bênção sobre quem está abaixo. Vocês veem também aqui a chamada cruz egípcia, que é a chamada cruz da vida eterna, ou a cruz da imortalidade. Este símbolozinho aqui é nada mais, nada menos do que uma representação, e aí os entendidos, né, os Frei, nós não estamos te ouvindo. A internet dele deve ter caído. Mas aproveitando esse momento que a internet do Frei caiu e a gente volta, ele comentou sobre o Grupo Shema. Eu e Frei Inácio, nós participamos em Belo Horizonte do Grupo Shema, que é um grupo ligado ao SAB Paulinas, que produz o material do mês da Bíblia. Eu até trouxe para mostrar. Nesse material, eu e Frei Inácio fazemos parte da introdução e o primeiro capítulo desse livro, que é o material paulino do mês da Bíblia. Então, nós participamos do estudo de Deuteronômio juntos, em Belo Horizonte, e tivemos o prazer de participar com a irmã Zuleika. Ele citou, e é muito bom, é um estudo muito interessante, a gente faz esse trabalho lá. De modo muito interessante também nesse livro do Deuteronômio, vale a pena parar para ver, meditar. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma leitura, sem aquela preocupação, mas fazer uma leitura. Deixar com que essa palavra seja conhecida por você. Às vezes a gente cita alguns textos aqui, Frei Inácio citou, encontrá-los, deixar com que esses textos vão ganhando aquela história. Eu queria fazer uma brincadeira agora sobre esse livro do Deuteronômio. A leitura que faço nesse instante é uma leitura que a gente conhece como alegórica. A alegoria é a apresentação de personagens e situações em que a gente vai observando lá e vendo aqui. O que aquele personagem é, o que aqui fica sendo a gente. Estou pensando no tempo nosso do Covid, gente, do coronavírus. Mas parece aquele povo de Deus no deserto. Aquele povo que lá vai caminhando, saíram do Egito. E já vislumbra uma terra prometida. Vamos deixar o Frei concluir, então, o raciocínio dele agora sobre a idolatria. E depois a gente continua aqui, Frei. Comecei uma leitura alegórica. A gente partilha juntos. Termina aí com o seu anel aí. Então, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que é muito interessante para vocês visualizarem. Eu estava desconfiando que a internet ia cair, porque aqui em Birité sempre cai mesmo. Então, olha só. Então, este selo foi encontrado em 2015. Então, se trata do rei Ezequias, filho de Acás, que a Bíblia diz que foi um rei reformador, que cultuava Javé, mas, no entanto, nós vemos o quê? Um símbolo do deus Atom, que é o principal deus do panteão egípcio. Eu vou apenas acrescentar aqui uma outra imagem para vocês verem como que Deus Atom, aqui não apareceu, deixa eu colocar aqui a imagenzinha do sol alado, aqui ó, o Deus Atom era cultuado dessa forma, era representado pelos egípcios como um sol alado que abençoava o povo com seus raios. Ora, se o selo do rei tem um símbolo pagão, o rei, então o povo tudo adorava também. Ou seja, hoje a arqueologia mostra que, por exemplo, Javé, de repente, era o 30º deus lá dentro do panteão que os israelitas adoravam.
Então eles só vão passar de fato a adorar Javé depois do castigo do exílio. O problema não era nem com questão com a imagem, é porque eu não tive tempo aqui de encontrar aqui para vocês, mas nos cursos bíblicos que a gente faz, a gente mostra. A ideia de não se fazer imagem, inclusive de Javé, nenhuma representação, isso é no pós-exílio, porque o Israel pré-exílico cultuava Javé através de imagens. A imagem do touro, ou a imagem de um homem com a cabeça de um touro, era a representação de Javé para eles. Entendeu? Agora, o interessante é que quando se vai redigir o texto bíblico no pós-exílio, então aí vem a genialidade do redator final, né? Ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar esconder essa história idolátrica que Israel viveu e praticou de fato antes do exílio. O trauma do exílio vai ser tão forte, mas vai ser tão forte, que aí depois do exílio eles não vão admitir absolutamente nada. Não se pode fazer imagem de Deus, é só Javé, é o único Deus e pronto. Então eles vão ser radicais. Eu gosto de utilizar aquela imagem assim. Eles eram tão sem vergonhas na sua prática religiosa antes do exílio, que veio uma paulada tão forte que agora eles são absolutamente radicais nesse propósito de cultuar somente a Javé, um único Deus, num único lugar de culto e ponto final. Mas isso é tudo pós-exílio. Antes do exílio, meu filho, era uma bagunça só. Muito embora o texto bíblico, o redator tenta corrigir. Então, por exemplo, de Ezequias, nós encontramos este selo em 2015, e a última imagem que eu quero mostrar, que aí de fato é um camarada muito importante para o livro do Deuteronômio, é o rei Josias, que aí encontraram esse selo também de Josias. E aqui se nota a diferença, ó. Josias, de fato, pode ter sido um rei reformador que combateu a idolatria, que combateu os cultos pagãos, porque no selo que foi encontrado dele não se tem imagem de divindade nenhuma, nem pagã e muito menos uma imagem de Javé. Diferente do rei Ezequias. Diferente do rei Ezequias. Bom, pelo menos é essa a tese até agora mais assegurada, até que a arqueologia encontre outras coisas que venham a derrubar essas hipóteses. Mas muito interessante, porque aqui nós já estamos passando de uma leitura fundamentalista, o texto pelo texto, entrando nessa histórico-crítica, buscando aqueles vestígios arqueológicos e entrando no modo de ser daquele povo. Quem não conhece o texto do achado do livro, vai lá em 2 Reis, né? 22. Segundo Reis 22, salvo engano. E tem uma pergunta aqui no Instagram, a de Mariana. Ela perguntou, então esse exílio foi bem providencial? Bom, depende, né? Olha, foi providencial para os pobres que ficaram na terra, porque no fundo, quem é que foi exilado? Foi a elite de Jerusalém que foi exilada. Rei, príncipes, sacerdotes, grandes proprietários de terra e gente que dava conta de construir coisas assim com as mãos, ou seja, foram exilados. Então os pobres, miseráveis que ficaram na terra deram graças a Deus desse povo e para o exílio, que inclusive Nabucodonosor estipulou que é uma reforma agrária através do rei Godolias na terra. O grande sonho desse povo que não tinha terra passou a ter terra graças ao exílio do povo dos ricos que foi embora. Esse povo que foi embora, agora, o exílio foi providencial, por quê? Porque foi uma experiência de amadurecimento da fé deles. Eles cultuavam a Javé como se fosse um outro deus qualquer, Baal, Asherá, Astarte. E do ponto de vista agora, falando como teólogo, né, do ponto de vista da história da salvação, o exílio foi uma espécie de purificação desta imagem idolátrica de Deus, que muito embora eles cultuassem a Javé, mas ainda era um ídolo. Então eles tiveram agora a experiência de conhecer de fato quem é Deus de verdade, através dessa experiência traumática do exílio. E isso pode acontecer também na nossa vida. Quantas vezes a gente precisa de uma cacetada na vida para ver se a gente amadurece e cresce? Então, a mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. Bacana. Queria continuar nesse assunto das leituras bíblicas.
entrar numa leitura agora, Inácio, aquela que alimenta a igreja desde o início, a leitura alegórica. Fiquei navegando aqui, colocando-me lá e cá, trazendo personagens, paisagens, esse povo de Deus no deserto do Covid, distanciado, exilado, parece que está levando as cacetadas hoje, não está? A nossa terra prometida está depois da vacina. Não, com certeza. É quase o Jordão que a gente vai atravessar. E aí a gente vê falando da morte de Moisés. Nossa, parece que está falando da morte do povo. Ainda vê aquele povo que não quer seguir as leis. Do parente que morreu de Covid. Nossa, e as leis que o fala? Usa máscara, faz isso, faz aquilo. Tem gente que não segue as leis da vida. Não estende a mão por irmão. Aí não sabe lidar. Parece que não é livre. Como que esse povo... A imaginação flui, não flui? Flui. E antes da imaginação fluir, eu já aviso, se de repente eu cair de novo, eu entro. Porque a minha internet hoje está terrível. Mas olha só, todos nós estamos vivenciando, de certa maneira, esse exílio. A pandemia nos tirou da nossa rotina normal, do nosso consumismo. Aprendemos a duras penas a valorizar aquilo que de fato é o essencial na vida. O essencial na vida. E nossa cultura, que era tão assim individualista, que nos colocava assim, digamos assim, preso assim nas redes sociais, perdendo o trato assim da relação interpessoal, nos forçou agora a conviver com aqueles que estão dentro de casa. Então, eu sou assessor aqui do ECC, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, na região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Então, é interessante notar casais que viviam bem passaram a viver melhor, casais que viviam mal separaram. Então, é interessante. A Covid, ou seja, mostrou, um vírusinho invisível e minúsculo, né, foi capaz de derrubar a prepotência da economia, a prepotência do capitalismo, a prepotência do nosso bem-estar, do nosso bom vivan que a gente estava vivendo. Essa sociedade pós-moderna, líquida, sem compromisso. Fez rever nossos valores, porque, ou seja, e é triste, né? Porque o povo de Israel, se a gente tomar a sério a literatura bíblica, a gente vai ver que, apesar do exílio da Babilônia, o povo volta para a terra e nós vamos ter um profeta, que é o terceiro Isaías, que vai fazer as mesmas denúncias que Amós e Oséias, Isaías e Miqueias faziam. O povo, apesar de ter passado pelo exílio, voltou para a terra e ainda continua descuidando dos pobres. Então ele vai falar, o jejum que eu quero é libertar os cativos, alimentar os pobres, quebrar o jugo da opressão. Então, acho assim, quando se pergunta se é providencial, depende de cada um, na sua experiência, como que está vivendo essa experiência de pandemia, se está crescendo ou não, porque no fundo, o caminho que eu faço não é o caminho do outro. Eu posso se ter uma referência no outro, mas é eu que preciso fazer o caminho, né? E agora, que é certo que o exílio um dia acabou, acabou. Este exílio nosso da pandemia vai acabar. Quando? Nós não sabemos. No dia que a gente levar uma agulhada, não sei se a agulhada funcionar, né? Agora, que a gente aproveite essa situação para purificar a nossa experiência de Deus também. Porque da mesma forma como os ídolos foram absolutamente derrubados na consciência de Israel graças ao exílio, eu acho que o ídolo da teologia da prosperidade foi derrubado. Quem acreditar em teologia da prosperidade ainda hoje é paciência. Porque cadê esse povo que prometia curas, milagres à torta direita? Por que eles com um passe de mágica não resolvem o problema da Covid? Entende? Então esses discursos de teologia da prosperidade, a própria experiência cristã, ou seja, nós, sem querer, de longe, eu sou padre, sou sacerdote, então nós sabemos que pela fé católica nós fazemos a experiência de Deus mediante os sacramentos, mas antes dos sacramentos, ou seja, o cristão precisa descobrir a mística, ou seja, encontrar Deus dentro aqui primeiro.
Então, quantos cristãos que não entraram em parafuso pelo fato de não poder participar da Santa Missa? Mas deveriam entrar? Não deveriam, porque não lhes foi ensinado a encontrar Deus dentro primeiro. Então, percebe? Então, tudo isso é ocasião para purificar a nossa experiência de Deus. Então, só depende de cada um. Frei Inácio, e a gente falando ainda de Deuteronômio, o mês da Bíblia nós temos o lema aí, abre a tua mão ao teu irmão, que está no versículo 11 do capítulo 15 do livro de Deuteronômio. E eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho, já que nós estamos falando aí da Covid, falando aí da convivência familiar, de acordo com o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, quando eu olho para o próximo, quando eu olho para o outro, eu tenho que ver Jesus nele. E como que a gente fala sobre esse lema ligado a esse capítulo 25 do Mateus aí para nós um pouquinho, esse abrir a mão. É o meu texto da dissertação, Mateus 25, 31, né? Foi de propósito essa pergunta, né? É bom que depois tudo aquilo que eu falar vai ficar aí gravado nas redes sociais e posso colocar na minha dissertação depois, né? Então veja só, Sim. A grande vantagem nossa hoje é que nós sabemos que em cada pessoa humana existe uma reserva do sagrado, existe a misteriosa presença de Deus. Os bispos, os padres conciliares no Concílio Vaticano II, agora eu não me recordo do documento, vai dizer que cada pessoa humana carrega em si uma presença misteriosa de Cristo. Isso nós hoje temos consciência. Agora, o detalhe é que em Mateus capítulo 25, a grande surpresa do texto é que eles perguntam, quando foi que tivemos com fome, com sede, nu e fizemos isso? Eles não sabiam que era a presença de Cristo. Porque corre-se o risco da gente abrir a mão para o necessitado. Olha só como é que é perigoso. Corre-se o risco da gente abrir a mão para o necessitado, sabendo que é Cristo, e fazer uma caridade em busca de troca de salvação. E isso não é gratuidade. Ou seja, toma lá, dá cá do mesmo jeito. É a gente pensar que a gente vai ser salvo porque a gente fez caridade. Ninguém merece essa salvação. A salvação é dom de Deus, é graça de Deus. Então, eles fizeram a caridade, as obras de misericórdia aos pobres, pelo simples fato de ser obra de misericórdia, por uma questão humanística apenas. Então, aí está o nível mais elevado de humanidade, de religiosidade que a gente possa viver. É fazer o bem ao outro pelo simples fato disso nos tornar mais humanos e de isso ser próprio do ser humano agir, não em busca de um céu, em busca de uma graça, em busca de emprego, em busca de qualquer outra coisa, porque senão é idolatria do mesmo jeito, é Baal do mesmo jeito disfarçado de Jesus, é toma lá da cá, não tem ética, né? O que é ética? Ética é eu me portar de um modo idôneo, misericordioso e compassivo, mesmo que ninguém me veja, mesmo que ninguém se dê conta disso, porque isso me faz humano. E aqui eu termino essa reflexão apenas dizendo, né? Às vezes a gente quer ser tão santo, tão de Deus, tão anjo, e a gente se esquece que o caminho é a gente ser mais humano. Deus se fez humano para nos ensinar como ser humano, porque a gente não sabia o que é ser humano até a chegada de Jesus. Então basta olhar para Jesus. Jesus parte o pão com o faminto, não é porque ele é Deus, é porque ele é humano. Jesus cura o doente, não é porque ele é Deus, é porque ele é humano. É próprio do humano ter compaixão de quem está doente. É próprio do humano ter compaixão de quem está com fome. É próprio do humano acolher quem precisa de acolhida, quem precisa de um abraço, quem é excluído, inclusive pela religião. Ele fazia isso porque ele era humano. Ele se manifestou humanamente aquilo que é o propósito de Deus para cada um de nós. Como que está nosso tempo aí? Infelizmente já está acabando. Gente, dá vontade de ficar. A gente fica olhando para lá, porque a imagem do padre para nós está ali, então a gente fica olhando para ele. Gente, mas olha que dá vontade de ir rendendo, né? Pena que o nosso tempo aqui é curto. Então, já vamos passar a palavra final para cada um já
E Não, encerrando, mas já fica, dando. fica o desafio de promover mais lives, porque também com gente assim Realmente. tão E ó, especial, não pela é nossa pelo fato de audiência. estar aqui na presença do Giovanni, mas o Giovanni é um grande irmão nosso, ou seja, amo o Giovanni assim como um grande irmão, conterrâneo nosso, me adotou também como bom sucessense, né? E Lili nem se fala, né? A minha paixão pela Lili, pela a Bíblia que nos une, ou seja, então é uma alegria de fato estar aqui com vocês. Que Muito isso bom. possa acontecer mais vezes. Com certeza, eu já voto que sim, para ter mais live, porque eu amei. Então agora eu vou. Então estamos nós dois aqui, já vou passar a palavra para o senhor, dar as suas considerações finais e depois para os outros dois que estão aqui com a gente. Olha, a intenção nessa noite era fazer assim um bate-papo informal sobre o livro do Deuteronômio, e nem tanto assim uma formação específica, assim, com slides, etc. Por quê? Porque se você acessar as redes sociais, por exemplo, se você entrar lá no meu Facebook e acessar a página Estudos Bíblicos que eu criei, lá você vai encontrar uma média de pelo menos 7 a 8 vídeos que eu linkei lá, que estão no YouTube, só sobre o estudo do Deuteronômio. Então, da página da Catequese Brasil, da página da CNBB, do Grupo Bíblico São Jerônimo, ou seja, não estuda o livro do Deuteronômio hoje quem não quiser. Então fica aí o desafio para você que está nos vendo nesse momento. Existem materiais muito bons também que as livrarias produziram no livro do Deuteronômio. O CEBI produziu, o CNBB produziu, nós da Shema pelas Paulinas produzimos, então nós temos aí um livrinho aí que a Lili vai mostrar, que eu e a Lili, nós escrevemos aí a introdução e um capítulo do livrozinho também do estudo Deuteronômio, que é uma alegria muito grande, que é a primeira produção que eu posso dizer que fiz, né? Então é um filhinho com muito amor e carinho, esse livro do mês da Bíblia aí da editora Paulinas, então que você possa adquirir, estudar e aprofundar, tá bom? E será de grande valia para você. Tá bom? E agradeço ao Padre Giovanni, a Lili por essa oportunidade, a Paróquia do Senhor Bom Jesus aí de Campo Belo, por essa oportunidade de partilhar a palavra de Deus, e a todos aqueles aí que estão nos acompanhando. Eu queria falar aqui que o pessoal aqui na live do Instagram tá todo mundo votando junto comigo para ter mais live, porque tá todo mundo elogiando. Então, já vamos começar a pensar as próximas. Frei Inácio, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje nesse papo. A gente poderia, como disse a Luísa, ficar a noite toda, mas nós vamos marcar de novo. Foi bom para a gente matar a saudade um pouquinho, foi bom para a gente poder te ouvir, beber um pouco dessa fonte dos seus estudos, poder te ouvir é muito gostoso. O pessoal da Pio XII está muito feliz, né, de estar participando conosco hoje, e espero que em breve a gente possa te receber pessoalmente aqui na nossa paróquia, viu? É um prazer enorme. Irei com grande prazer, irei com grande prazer. Tendo a Nós oportunidade, irei com te grande esperamos, prazer. hein? Tá devendo, né, Eu Padre tô Giovanni? devendo, eu tô devendo aí visitar o Giovanni, visitar você, tô Sim, devendo. Isso aí é uma questão de dívida. Tô isso precisando mesmo. pagar essa dívida. Então, um prazer, muito obrigada, um abraço bem apertado e até breve, hein? Fique com Até Deus. breve. E agradeço de modo especial a você que nos acompanhou neste momento, se fazendo entrar dentro dessa história do povo de Deus, do Deuteronômio. Agradeço o Frei Inácio, tudo que preparou para nós como amigo. Muito obrigado. Deus te ilumine no seu ministério aí em Ibirité. Continue nos conduzindo nestes tempos difíceis que estamos passando. Termino com aquela frase bonita, cantada na igreja: escuta, Israel, o Senhor Deus é um. Escuta, povo de Deus. Papa Francisco vai lançar uma encíclica: somos todos irmãos. Não queremos criar rivalidades. Queremos nos mostrar um povo, um Deus que cuida, um Deus, como diz o Frei Inácio, que é ético, que quer trazer paz para esse mundo,
Um Deus que ama profundamente seu povo, que nos dá o seu Filho. Escuta, povo. O Senhor Deus é um só. Tire toda a idolatria, o Senhor Deus é um só. Com desejo de paz, de unidade, de força, desejo a todos vocês que nos acompanharam a bênção de Deus, um sono, que o Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Obrigada mais uma vez, Frei Inácio. E, se Deus quiser, até a próxima. Até a próxima. E é só uma palavrinha final. Aqueles que quiserem acessar um curso bíblico que nós estamos disponibilizando gratuitamente nas nossas redes sociais, basta procurar Inácio José no Facebook, ou então pedir aos nossos queridos colegas da Escola Pio XII, que eles passarão o link de um curso bíblico que nós estamos ministrando online, para que vocês possam conhecer melhor a palavra de Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Deus abençoe.